Olá de novo, amigos. Então, conforme tinha dito e sem perder mais tempo, vamos diretos à nossa história de hoje. História, conforme eu disse, o título é Perdi o único amor que eu tive na minha vida. Tá? Aqui vai. O meu nome é Jacinta, tenho 25 anos e sou de Cuiabá, Mato Grosso. Mas vim para São Paulo estudar jornalismo na USP. Sempre fiz ginástica rítmica durante a minha vida escolar. Quando estava no 7º ano, treinava alongamentos no segundo piso do ginásio da minha escola e enquanto treinava, tinha o hábito de olhar para baixo, no piso térreo, onde os meninos praticavam handball. Na verdade, eu só ficava olhando para o goleiro do handball. Chamava-se Álvaro. Era um dos meninos mais procurados na época. Era menino, musculoso, cheiroso e charmoso. Embora fosse da mesma geração, eu não o conhecia muito bem, porque ele era de outra série. Eu andava por aí com a cara corada, de olhinhos palpitando de corações e sempre suspirando por ele. Mas nunca ousei me aproximar dele e muito menos atrever-me a falar com ele. Claro, a timidez bloqueava qualquer possibilidade de contacto. Eu creio que nos passa a todos, em algum momento, uns mais que outros, mas passa a todos, não é assim? Continuando. Em 2008, a geração acima de nós tinha 30 alunos repetentes. Isso fez com que a escola tomasse a decisão de combinar alunos entre os mais novos e os repetentes e acabou por fazer mais um curso. No final do primeiro semestre, já estávamos todos muito unidos, se bem que ao início recusámos muito esta mudança e esta mistura de repetentes e novos, mas aconteceu mesmo assim. As coisas funcionaram e passámos a dar-nos todos muito bem. Para minha surpresa, um dos meus novos colegas da minha turma era precisamente o Álvaro. E eu estava morrendo de felicidade por ele estar na minha sala. Durante aquele ano, a professora de matemática ficou muito brava com a nossa turma porque conversávamos muito. Em sala de aula, perdão. E para aplicar alguma disciplina na turma, um dia ela nos tirou a todos da sala de aula e depois nos ordenou em pares designados por ela. Eu era o mais da área de matemáticas e tinha sempre boas notas finais nesta matéria. O Álvaro estava muito bem em matemática, não estava muito bem em matemática e por isso nos juntou na mesma mesa, para que eu pudesse ser uma boa influência para ele. Foi aí que tudo começou. Fiquei radiante por ele ser o meu vizinho de mesa. Um dia, em plena sala de aula, ele roubou um beijo de mim e nesse momento as minhas pernas fraquejaram. Tremi de ansiedade, mas ao mesmo tempo me senti feliz. E em maio desse mesmo ano, ele me perguntou se queria tomar um sorvete com ele. E claro, eu, feliz da vida, aceitei. Quem não, né? Se era tudo que ela queria. Era um dia de muito calor e ele me levou a uma praça próximo da minha casa. Era uma noite de lua cheia, era por volta das 21 horas e ele colocou uma música romântica no seu celular. Depois de sorvete, ele me acariciou a face, passou as mãos pelo meu cabelo, me deitou nas suas pernas e nesse momento, com uma voz melodiosa e bem próximo do meu ouvido, me perguntou se eu queria namorar com ele. A coisa começa a esquentar, não é assim? Eu explodi de alegria e claro que disse que sim. Com o Álvaro tive a minha primeira relação sexual e, por assim dizer, também o meu primeiro relacionamento mais importante. Diria até que foi o único de grande importância que já tive na minha vida. Depois de alguns anos de amor, começou a parte mais sombria da minha vida pessoal. E isto tudo devido a alguns problemas familiares meus. Nesse processo, o Álvaro passou a ser o meu pilar. Foi ele a única pessoa que me fazia levantar os ânimos, conseguiu-me fazer sair da inércia em que me tinha colocado. A sua família também tinha os seus problemas, então nós dois nos ajudávamos mutuamente e construímos o nosso próprio mundo para conseguir seguir em frente. Chorámos juntos, também amaldiçoámos o mundo juntos. Ele era o meu parceiro de todos os momentos, dizíamos tudo um ao outro, éramos sócios na alegria e na desgraça. Bem, assim deve ser, não é mesmo? Parceiros em tudo, para o bem e para o mal. Continuando. Apesar do Álvaro ter repetido um ano, acabámos por sair juntos da escola porque ele fez 2 em 1. Vim para São Paulo fazer faculdade na USP e ele ingressou na UFBA, na Bahia. Durante um semestre nós nos víamos somente por Skype, pois não tínhamos dinheiro para viajar, como todo estudante
universitário, ou quase todo, passa isso, não é assim? Quando o dinheiro quase não chega para sobreviver no dia-a-dia, imagina inventar viagens românticas. Pior, não é? Seguinte, durante um semestre só nos vimos por Skype, pois não tínhamos dinheiro para viajar. Ele acabou por desistir da carreira a metade do segundo semestre, porque não gostava do curso. E na segunda metade do ano seguinte começou a trabalhar em outras coisas. No mês de março do ano seguinte, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar Engenharia de Som. E aí, com a proximidade das cidades em que ambos estávamos e com todas as poupanças de dinheiro que podíamos, passámos a ver-nos de sexta a domingo. Todos os finais de semana, um de nós viajava para a cidade do outro. Está certo. Não, a distância entre Rio e São Paulo não é tanto assim, não é mesmo? Foram 2 anos assim, uma época em que fomos muito felizes. Íamos ver os jogos Corinthians no estádio sempre que o mesmo jogava em casa e sempre que podíamos. Fazíamos programas juntos e nos divertíamos muito. Mas, novamente, a tragédia se aproximou de nós. Seu pai foi demitido do trabalho e passou a ter problemas psicológicos que afetaram o restante da família. Álvaro sentiu que não podia estar longe da sua casa e necessitava de ajudar, enquanto este assunto estava meio pesado. Então, ele abandonou o curso e decidiu voltar para Cuiabá para tentar ajudá-los. Por vezes, nós temos que abdicar de algo para tentar conquistar outro algo. Assim. Foi uma decisão conjunta. Eu ia a Cuiabá a cada 2 semanas para ver a minha família e depois ia de ônibus para vê-lo em sua casa. Mas cada vez tudo ficava mais complicado lá na sua casa. Comecei a notar algo estranho. Ele não tinha mais a energia e a felicidade que o caracterizavam. Eu ia a Cuiabá a cada 2 semanas para ver minha família e depois ia de ônibus para vê-lo em sua casa. Mas cada vez tudo ficava mais sombrio, mais complicado lá na sua casa. Comecei a notar algo estranho. Ele não tinha mais a energia e a felicidade que o caracterizavam. Álvaro estava muito desligado. Algo pesava sobre ele. Ele não falava mais e eu não conseguia entender o que se passava. No final de junho de 2016, ele me ligou às 8 da manhã. Estávamos meio brigados. Então, nesse minuto, eu não peguei o telefone para responder. Estava chateado. Então, passados uns minutos, lá recebi uma mensagem de WhatsApp, onde ele me contava que o seu pai se havia suicidado. Eu, nesse momento em que escutei a mensagem, simplesmente congelei. Fiquei sem reação, sem saber o que fazer. Em seguida, comprei uma passagem e parti imediatamente para Cuiabá. Foi horrível. Álvaro não conseguia nem sequer ficar de pé. Estava muito deprimido. E depois desse episódio, tudo o que era nosso passou muito rápido. O Álvaro que eu conhecia começou a minguar e a desaparecer pouco a pouco. Viajei para Cuiabá diversas vezes só para vê-lo, mas ele começou a estar em outro mundo, em um mundo só de ele, talvez um mundo de outra dimensão. Lá conheci o seu psicólogo, que me explicou que ele sofria de uma depressão muito profunda. Aí entendi que algo grave passava com o Álvaro. Nessa mesma viagem, no regresso para São Paulo, senti que a nossa relação estava muito distante. E embora estivéssemos juntos por 10 anos, às vezes eu o sentia como meu namorado. Mas outras, nem tanto. Nem sabia quem ele era. Algo se passava na nossa relação. A nossa relação via telefone ou Skype nunca mais foi a mesma. Mas eu sabia que se devia à sua depressão. Passaram meses e voltei para Cuiabá para falar com ele. Encontrei ele muito mal, mas ainda com uma chispa no seu olhar de quem tinha vontade de retomar o nosso relacionamento e que a gente tinha conquistado antes. Ele sabia que eu estava disposta a estar com ele em tudo, para o bem e para o mal. Combinámos então que ele viria para São Paulo comigo. Até que um dia ele me ligou a dizer que a sua gata havia pulado o 8º piso e estava morta. E ele a adorava, e isso o fez cair de novo no buraco em que se tinha encontrado uns meses antes. O buraco da depressão. Pobre Álvaro. Mas desta vez caiu muito depressa, muito mais que a anterior e muito mais profunda, pois foi como se acumulasse ambas pedras, a do pai e a da gata, que na realidade era com quem passava parte do seu tempo, quando estava ao sol. Tivemos algumas semanas ruins e depois de 3 dias sem falar, recebi um telefonema da minha melhor amiga.
Eram 9 horas da manhã de uma quinta-feira do final do mês de maio de 2017. Álvaro se suicidou, conta a sua amiga. Eu não conseguia acreditar, não queria acreditar nela e nem sequer sabia o que fazer. Mas acabei por entrar no Facebook e lá estava. Um tio dele publicou que Álvaro, infelizmente, tinha tomado a decisão de nos deixar. Nessa mesma tarde, parti para Cuiabá e no dia seguinte minha mãe me acompanhou à casa dele. Foi ela quem me conteve, quem me acolheu, quem me amparou. Juntas fomos ao velório e ao cemitério. Depois vieram uns dias de reflexão, de luto, de raiva, de perguntas sem resposta, de desilusão com o mundo. Aqueles dias de solidão, de me perguntar porquê. Porquê? Porquê aconteceu isto? Porquê eu deixei só? Porquê algo? Quando se passam assim, a nossa mente voa, deve voar a mil. Eu nunca passei nada do género, mas imagino que o que se passará na mente das pessoas. Bem, seguinte, quando tudo isto aconteceu, eu segui apaixonada por ele. E mais de 3 anos se passaram e ainda me sinto assim. Sei e reconheço que é muita loucura seguir apaixonada por alguém que já não está mais entre nós. Mas ainda assim, de certa forma, me sinto comprometida com ele. Às vezes tenho meus lapsos. Dias em que choro, dias em que não saio da cama e nem vou a lugar nenhum. Mas procuro evitar esses dias. Tento pensar no que está por vir, no que me deixará ou me fará feliz. Não posso me enquadrar na tragédia, não posso ficar grudada, porque ele se foi. A vida continua. Por mais que me custe, tenho que me esforçar de seguir em frente. O Álvaro sempre me dizia que mais gostava em mim era que eu sempre via o lado branco no meio de algo preto, que estava constantemente encontrando uma solução para tudo. Sempre me pareceu estranho que ele me dissesse isso, já que foi ele quem me ensinou a sair adiante quando eu estava naquele período sombrio com tudo o que se passou na minha família. Ele era a minha luz branca, ele me ensinou a ver o lado positivo das coisas. Na realidade, mais tarde me dei conta que eu repetia tudo o que vivi com ele, cada momento feliz, porque ele era a pessoa que eu amava muito e intensamente. Ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro amor, o meu primeiro homem, o meu primeiro tudo. Acho que se isso não tivesse acontecido, se tantas tragédias não tivessem tocado na nossa porta, eu agora estaria casada, morando com ele em algum lugar do mundo, em outra história, possivelmente. Nunca questionei o amor que Álvaro sentia por mim, mesmo depois de fazer o que fez. Já que estávamos juntos há muito tempo, falávamos a mesma língua, o mesmo idioma e somente por gestos já nos entendíamos. Então eu sei que ele também me amava. Mas algo passou de errado na nossa cabecinha. Apesar do final ter sido trágico, nossa história, enquanto durou, foi muito bonita e foi prazerosa. Foi um amor por polos opostos. Ele era o meu amor rebelde e eu era a sua boa garota. Desde a morte de Álvaro, não tive contacto com qualquer outro homem. É algo até que evito. De certa forma, acho que estou bloqueando e reprimindo o amor. Às vezes, em jeito de brincadeira, conto às minhas amigas que até pode acontecer, mas como eu estive namorando durante 10 anos, por favor, deixa-me ficar solteira por mais 10 anos. Quero me apaixonar de novo? É claro que sim, mas tenho medo de não poder fazer isso. Sei que tenho de me soltar para poder dar aquela confiança que tive com o Álvaro para outra pessoa. Mas só pensar nisso me custa muito. Às vezes, também penso que quando eu tiver o meu novo parceiro, será difícil contar a ele sobre o meu passado, já que qualquer um que escute o meu passado, o mais certo é sair correndo. Pode acontecer, não é? Ainda tenho dificuldade em contar esta parte da minha vida. Na verdade, de certa forma, decidi dividir isto aqui com vocês para quebrar essa barreira. Foi um período muito triste, mas sei que não aconteceu apenas comigo. Eu imagino que muitos perderam o amor das suas vidas e vivem com o mesmo medo, o mesmo pesadelo do que eu, ou seja, se apaixonar de novo. Sejamos fortes, seguimos lutando para sair desta inércia. Não sei, mas sei que é difícil, mas chegamos em frente. Obrigado por escutar a minha história. Bem, a história da Jacinta e do Álvaro realmente é uma história triste, de certa forma. Teve os seus momentos lindos, os seus momentos bonitos, mas tem o seu lado que acaba de uma forma triste. É algo que deve estar presente
nas nossas mentes, porque eu creio que pode acontecer a qualquer pessoa. Nós sabemos também que há pessoas que são mais fortes psicologicamente que outras. Há pessoas que realmente têm o dom de converter tudo que mal passa nas suas vidas e aproveitar o lado bom. E eu posso dizer que eu sou um pouco assim. A minha forma de ser é que em tudo que se passa na minha vida eu retiro e guardo somente o que é bom. O que é mau geralmente eu elimino, descarto e sigo em frente com aquilo que me faz bem, que é bom para mim, que é bom para o meu futuro. Mas também reconheço que nem toda a gente é assim, nem toda a gente tem essa capacidade e, portanto, temos que ser fortes para seguir em frente, não é assim? Bem, amigos, espero que tenham gostado da história. Realmente a história da Jacinta e do Álvaro é uma história que nos faz pensar o nosso dia-a-dia, a nossa vida e etc. Espero que sejam felizes na vossa vida, que reflitam. Aproveito para solicitar que depois de ler esta linda história, por favor, partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos conhecidos, deem um like, deixem os vossos comentários para que eu possa seguir também publicando mais histórias. Sejam felizes, fiquem bem, um beijo para todos. Tchau!